irmãos e que as tuas promessas se cumpram na vida deles, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pois é, falei assim, em nome de Jesus. Se alguém lhe perguntasse o significado do nome de Jesus, o que você diria? Qual resposta que você daria? Você sabe que Jesus ficou até meio incomodado com isso, porque um dia ele perguntou para os discípulos: o que as pessoas dizem que eu sou? Aí eles falaram assim: olha, um dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Moisés, outros dizem que tu és um dos profetas. Aí ele falou: mas e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Então você sabe que Jesus quer que a gente confesse quem Ele é. É muito importante a gente entender o significado do nome de Jesus. Hoje pela manhã nós pregamos sobre o maravilhoso nome de Jesus, quando Isaías diz: porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Estivemos pensando sobre isso hoje pela manhã, e durante o mês de dezembro todo, como é o mês do Natal de Jesus, estaremos pensando sobre a importância do Natal e da pessoa de Jesus. Aí agora à noite vamos refletir sobre o significado do nome de Jesus. Por quê? A gente precisa, porque vocês veem neste versículo aí de Mateus 1:21, que diz assim: e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Quem que falou isso? Um anjo, que foi a José, que José estava querendo, como se diz aí popularmente, sair fora do casamento, porque de repente a noiva dele estava grávida e ele não era o pai. Então ele falou: esse negócio não vai ficar bom não. Porque naquele tempo, quando uma moça tinha vida íntima antes do casamento, ela era apedrejada. Ela e quem teve relação com ela. Então, José estava num dilema. Ele pensou assim: bom, se eu assumir, então eu sou culpado. Mas eu também não posso difamar Maria. Eu não posso infamá-la. E ele falou: a única maneira é eu fugir. Quantas vezes nós queremos fugir dos problemas da vida por uma interpretação que a gente tem de uma situação? E muitas vezes não percebemos que aquilo que se nos defronta é uma maneira, é um expediente de Deus. Muitas vezes extremamente milagroso. Até mesmo porque, como eu já disse para os irmãos aqui, que Jesus foi um filho adotivo. Jesus não era filho de José. Ele foi adotado por José. Olha que situação. A mulher está grávida, ele aceita ficar com a mulher grávida de um filho que não era dele, e ele adota essa criança para entrar na genealogia dele. Eu fico pensando no caráter de José. E então, quando José está pensando em fugir, o anjo vem e diz essas palavras para ele: que Maria dará à luz um filho, e que o nome desse menino, desse filho, seria Jesus. E a razão por que seria Jesus? Porque ele salvaria o seu povo dos pecados deles. E aí a gente pensa: por que Jesus? Em primeiro lugar, o significado do nome de Jesus é, vamos ver?
salvação? Muitas pessoas não sabem disso. Que o significado do nome de Jesus é salvação. Por que salvação? Os irmãos sabem que hoje pela manhã eu falei sobre o tetragrama sagrado. E aí eu queria que vocês vissem essas letras. Elas são lidas da esquerda para a direita, tá? No hebraico a gente lê da esquerda para a direita. Então o que a gente lê? Essa primeira letra aí, ela é chamada de Iod, no hebraico. A segunda letra é chamada de E, H-E mesmo, E, H-E. A terceira é chamada de Vav e a última, você já sabe o nome que é E. Então, é Iod, E, Vav, E. Tudo consoante, nenhuma vogal. Até mesmo porque, quando o Velho Testamento foi escrito, não tinha as vogais. E aí o hebraico se perdeu. E passaram-se os anos, e quando os judeus quiseram recuperar a língua hebraica, eles colocaram a vocalização, eles colocaram as letras vogais, inventaram uns sinais para significar as vogais. São chamados os massoretas, porque eles inventaram os sinais massoréticos que representam as letras que são as vogais do nosso alfabeto. A, E, I, O, U. Então, mas o nome de Deus eram só essas 4 letras e que os judeus evitavam pronunciá-la de tão sagrada que era ela. Vocês se lembram qual é o terceiro mandamento? O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. E o terceiro mandamento, terceiro, é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque Deus não terá por inocente aquele que tomar o seu santo nome em vão. Então, o nome sagrado de Deus era tão respeitado pelos judeus que eles evitavam pronunciá-lo. Então, quando eles traduziram a Bíblia do hebraico para o grego, foram mais ou menos 70 pessoas que fizeram essa tradução, e por isso que é chamada de Septuaginta. Então eles trocaram o nome de Jeová, que esse nome aí não tem como pronunciá-lo, trocaram o tetragrama sagrado pela palavra Senhor. Então pode ser Yahvé, pode ser Javé ou pode ser Jeová. Então não se pode dizer, o nome de Deus é Jeová. E daí veio a palavra, o nome Yeshua, ou Joshua, que é uma derivação do nome do tetragrama sagrado, né? Aquelas 4 letras ali passaram a ser chamadas de Joshua, ou Jeová, ou Yahvé, ou Javé. Vai depender muito como as pessoas querem traduzir o nome. E essa palavra Yeshua é justamente uma derivação da palavra Jeová, que também é Josué, mesma coisa. Josué, Joshua, são palavras derivadas aí do hebraico. E aí, quando foi traduzido para o latim e depois para o português, para o latim Jesus, vocês viram que lá na crucificação de Jesus, tinha lá a tabuleta INRI, Jesus, Nazarenos, Rex e Iudaio. Então, porque não tem a letra J no hebraico. Tanto que eu brinco aqui com o Tiago, que na Bíblia
inclusive na inglesa é chamada James, né? Tiago é James. E Tiago, realmente no grego está Jacob, como se fosse Jacó. Então não tem a letra J, mas na tradução então se faz aí uma justa posição, e vai se adequando aí o sentido da palavra, e aí quando se pega do latim e traz para o português, aí ele vem como Jesus. Mas a palavra Jesus então significa salvação, porque o tetragrama sagrado, o significado é o seguinte: salvação, o Deus que salva. Esse é o sentido da palavra Jeová, o Deus presente, aquele que salva. Dadas essas explicações, que os irmãos agora já sabem que o nome Jesus significa salvação. Então, todas as vezes em que você pronuncia o nome de Jesus, você está dizendo o quê? Salvação. Salvação. Muito importante que os irmãos guardem isso no coração. E eu falei para os irmãos que o anjo que deu esse nome para Jesus, levando a mensagem de Deus o Pai, e em Lucas, capítulo 1, 31, nós temos repetido, quando o anjo vai a Maria, antes de ter ido a José, vai a Maria, e em Lucas 1, 31 diz: e eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e chamarás o seu nome Salvação. Olha, o significado disso para o povo de Israel era muito grande, porque eles precisavam de salvação. Eles precisavam de ser salvos do domínio romano. Eles precisavam de ser salvos dos seus pecados. E justamente o Messias, que eles esperavam, quando ele chega, tem o nome de salvação. Por isso que, em muitos lugares do Novo Testamento, e eu até coloquei no boletim, que quando Bartimeu clama para Jesus, ele diz: Jesus, filho de Davi. Sensacional, filho de Davi, né? Jesus, filho de Davi, tem misericórdia, tem compaixão de mim. Aí Jesus manda chamá-lo. E Jesus pergunta: o que você quer que eu lhe faça? Senhor, eu quero ver. Aí Jesus diz o quê? Vê o quê? Quem se lembra? A tua fé te salvou. Bartimeu estava pedindo visão, e Jesus deu muito mais que a visão, lhe deu a salvação, porque Ele é salvação, Ele é o Salvador. Quando clamamos pelo nome de Jesus, estamos clamando por salvação. Agora vocês sabem que lá em Isaías, capítulo 7, versículo 14, não está projetado, mas os irmãos sabem de qual é esse versículo, que diz assim: portanto o Senhor mesmo vos dará o sinal, eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. E aí, quando o anjo vem dizer para José que o nome do menino seria Jesus, fala também que seria Emanuel. Mas Emanuel era como se fosse mais uma referência ao Deus presente. Esse é o significado da palavra Emanuel, Deus, Deus conosco. Dadas essas explicações, eu quero ver com os irmãos aquilo que eu falei hoje pela manhã sobre a questão de Êxodo, capítulo 6, e o versículo 3. Diz: apareci. Isso é Deus falando para Moisés, porque Moisés estava assim meio desapontado, porque ele foi falar a Faraó para libertar o povo, e Faraó, ao invés de libertar o povo, aumentou, foi a escravidão do povo. E aí Deus fala: olha, vou fazer uma revelação para você. Aparecia a Abraão, a Isaque e a Jacó, como Deus Todo-Poderoso. No original está El Shaddai.
mas pelo meu nome, aí está só o tetragrama sagrado, pelo meu nome, tetragrama sagrado, que é traduzido como Jeová, Yahvé, Javé, mas pelo meu nome, o Senhor, não lhes fui conhecido. Outras versões dizem, não lhes fui perfeitamente conhecido. Alguma Bíblia está assim, não lhes fui perfeitamente conhecido. Dá uma olhadinha aí, vê se tem alguma Bíblia que está assim. Mas pelo meu nome, Jeová, não lhes fui perfeitamente conhecido. Não lhes fui perfeitamente conhecido? Alguém achou? Na sua Bíblia está assim? Não lhes fui perfeitamente conhecido. Por quê? Eles conheceram em parte. Conheceram, porque a revelação de Deus é progressiva. Eu já fiz um levantamento, irmãos, lá no livro de Gênesis, é sensacional. A serpente nunca chama Deus de Jeová. Depois vocês leiam para vocês verem. Nunca chama Deus de Jeová. E aí Deus vai intercalando ali no livro do primeiro capítulo, segundo capítulo. Aí começa, no princípio criou Deus, não diz Jeová. Os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus parava sobre as águas. E disse Deus, não diz Jeová. Haja luz. Depois vocês leiam para vocês verem. Vão ler a Bíblia com esses olhos assim, para vocês verem como a revelação de Deus salta aos seus olhos e você fica assim deslumbrado. Meu Deus, o que é isso? Isso aqui. Você lê Gênesis capítulo 18, vê que ali estavam 3 pessoas, 3 homens diante de Abraão. E um deles era Jeová. Um deles era Jesus, pré-encarnado. Os outros 2 eram anjos, tanto que depois aqueles 2 anjos vão para Sodoma, para destruir Sodoma, e fica só Jeová com Abraão. E Abraão começa a interceder, ele fala, o negócio vai ficar ruim agora. Ele começa a interceder por Sodoma. Depois vocês leiam para vocês verem. Abraão sempre chamando Deus de Adonai, Senhor, porque ele não conhecia Deus como Jeová. Não tinha um conhecimento perfeito de Deus como Jeová. E aí quando você lê a Bíblia desta forma, você vai vendo a Bíblia se descortinando diante de você com uma revelação tão grande que você fica maravilhado, deslumbrado. E aí agora Deus diz aqui para Moisés que ele tinha aparecido a Abraão, Isaque e Jacó como El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Mas pelo meu nome, e ele fala, aí ele fala o tetragrama sagrado, né? Iod, E, Vav, E, pelo meu nome eu não lhes fui conhecido. É muito importante, irmão, vocês lerem a Bíblia com os olhos para poderem conhecer o que a palavra de Deus diz. Há muita gente buscando revelação por aí, mas revelação da cabeça delas. Elas não têm a iluminação da palavra. A revelação está na palavra. Precisamos buscar na palavra o que ela diz a respeito de Deus. E aí, em João 1,18, aquele texto que eu falei para os irmãos hoje, que Jesus mesmo disse, isso aqui é Jesus dizendo, que Deus, o Pai, nunca foi visto por alguém. O Deus unigênito, outras versões dizem o Filho unigênito, o Deus unigênito que está no seio do Pai, esse o revelou. Todas as vezes que houve revelação de Deus na Bíblia, era Jesus que estava revelando. Jesus que estava representando o Pai nesses momentos. Por isso que o nome de Jesus tem a ver com o nome de Jeová. O nome de Jeová significa o quê? Salvação.
E o nome de Jesus está ligado exatamente a esta palavra. Agora, segundo lugar, outros significados do nome de Jesus na Bíblia. E aí eu vou falar aqui uma relação de nomes, uma lista de nomes. Não vai dar para a gente se deter, porque são muitos. Eu só queria que vocês pudessem fixar e ver qual desses que vai falar mais ao seu coração. Porque são centenas de nomes e títulos atribuídos a Jesus. Eu separei alguns aqui para apresentar para os irmãos, além daqueles que eu apresentei pela manhã. Vamos começar. Em Lucas 1,32, Jesus é o Filho do Altíssimo. Depois vocês leiam com carinho, porque Maria fala assim: como é que eu vou ter um filho se eu não sou casada? Vai complicar isso aí para mim. Aí o anjo fala: a virtude, o poder do Altíssimo te cobrirá. Pensem bem no significado da palavra cobrir. Outras versões dizem envolverá. E tu terás um filho. Por isso que ele será o filho do Altíssimo. Houve resguardadas as devidas proporções, e a gente também não querendo aqui vulgarizar o sentido da palavra, ou o que aconteceu ali, mas houve de fato uma relação íntima ali, para uma criança ser gerada. Então, por isso ele é o Filho do Altíssimo. Em Lucas 2:2, ou melhor, em Isaías 9:6, é aquele texto que os irmãos já sabem, né? Que o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em João, o ponto 2:3, em João 9:42, ele é o Salvador do mundo. Em João 1:29, ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ponto 2:4, em João 2:5. Em Apocalipse 5:5, ele é o leão. Já viram aquela música? Cordeiro e leão? Cordeiro e leão. Como é que você prefere se relacionar com Jesus? Ele como o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ou como o leão que despedaça? É interessante isso. Cordeiro e leão. Ao mesmo tempo que ele é cordeiro, ele é também leão. Ponto 2:6, em Apocalipse 19:16, ele é o Rei dos Reis. E ele é o Senhor dos Senhores. Em João 1:41, ele é o Messias. Em Efésios 5:23, ele é o Cristo, ele é o cabeça da igreja. Em primeira carta de Pedro 5:4, ele é o sumo pastor. Em Mateus 16:16, ele é o Filho do Deus vivo. Então, há muitas outras referências que eu vou passar para os irmãos daqui a pouco. E eu quero colocar para os irmãos agora, isso aqui foi o que algumas pessoas disseram. Agora eu vou colocar para os irmãos o que Jesus disse de si mesmo. O que ele falou que ele era. Em João
6,35, Jesus diz: eu sou o pão da vida. Em João 10,11, ele é o bom pastor. Em João 8,12, ele é a luz do mundo. Sensacional. Do que ele é mesmo a luz, irmãos? No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e disse Deus o quê? Haja luz. Haja, que classificação que é a palavra haja? É substantivo, é verbo, adjetivo, o que é? É verbo. E Jesus é o quê? O verbo da vida. No princípio era o verbo. Meus irmãos, haja. Deus apresenta o seu Filho. E vem agora o substantivo luz. Para que era luz? Para fazer separação entre a luz e as trevas. E lá em 1ª carta de João, capítulo 1, versículo 5, diz assim: esta mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que temos luz, temos comunhão com Deus, e andarmos nas trevas, mentimos e a sua verdade está em nós. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, essa é a mensagem que ouvimos desde o princípio, que Deus é luz. E quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo, ele reporta lá também para aquele momento em que Deus diz: haja luz no mundo. Tanto que vocês sabem que a luz foi criada, houve o primeiro, o segundo e terceiro dias, mas o sol, a lua e as estrelas só foram criados no 4º dia. Como assim? Como pode ter o primeiro dia, segundo dia, terceiro dia, sem o sol, sem a lua, sem as estrelas? Alguns exegetas dizem que ali era como se fosse uma questão de uma manchete, que se anuncia uma coisa e depois vai se explicando o sentido espiral. Ok, pode ser. Mas eu acho muito difícil ter luz no primeiro dia e o sol, a lua e as estrelas só serem criados no 4º dia. Porque Jesus que é a luz do mundo. É Ele que faz separação entre a luz e as trevas. É Ele que cria para nós o dia. Ele é a resplandecente estrela da manhã. Ele é o sol da justiça. Que coisa, meus irmãos. O Jesus que nós servimos, a quem amamos, Ele é a luz do mundo. Em João 11:25, Ele é a ressurreição e a vida. Jó pergunta: será que se um homem morrer, tornará a viver? Aí fica essa pergunta no ar, durante séculos, até que Jesus diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, nunca morrerá. Jesus é a ressurreição e a vida. Em João 14:6, eu queria chamar a atenção dos irmãos para o seguinte: o que é o caminho para o céu? Não quem, mas o que é o caminho? O que é a verdade? Pilatos perguntou isso para Jesus. O que é a verdade? Porque é uma pergunta filosófica, questão da verdade. É uma retórica isso aí. O que é a verdade? Então, o que é a verdade? Não quem é a verdade. A verdade é uma pessoa. O caminho para o céu é uma pessoa. A vida é uma pessoa. Por isso que nós temos que estar em Cristo.
em Cristo. Portanto, agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, dentro de Cristo. Onde foi, meus irmãos, que o universo foi criado? Onde foi que todas as coisas foram criadas? Em Cristo, porque nele foram criadas todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Foram criadas, vamos usar aqui uma redundância, né? Dentro de Cristo. E aqui, nós vamos ver que a verdade é uma pessoa. A vida é uma pessoa. E para você ter vida, para você conhecer a verdade, para você estar no caminho, é preciso que você esteja dentro de Jesus. Ele fala, estai em mim. Estai em mim. Então, nunca se esqueçam disso. A verdade não é uma questão filosófica. A verdade é uma pessoa. Eu estou fazendo um tratamento de uma sinusite e ela dá essa tosse seca aí, não se preocupe não, tá? Deus está no controle. Então, a verdade, Ele é o caminho, Ele é a verdade, porque o caminho é uma pessoa, a verdade é uma pessoa e a vida é uma pessoa. Mas também em Apocalipse 22, 13, Ele é o alfa e o ômega, é Ele que abre o alfabeto grego, e é Ele quem fecha o alfabeto grego, significando o quê? Tudo que precisa ser escrito, tudo que você precisa saber, você tem que começar comigo e tem que terminar comigo. Eu sou o início e eu sou o fim. Meus irmãos, isso é grandioso. É grandioso. Todas as letras, todas as palavras, tudo que você precisa saber está no alfa e está no ômega. Pegue as letras do alfa e do ômega, da primeira até a última, e você vai encontrar a resposta para o sentido da vida. Sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Isso é Jesus, o que Ele diz de si mesmo. Em João 10, 7, Ele é a porta. A porta de quem? Das ovelhas. Então a porta quem é? Uma pessoa. O que é a porta? É uma pessoa. É Jesus. A gente lembra daquele salmo que diz: levantai-vos, ó porta, vossas cabeças, levantai-vos, ó portais eternos, e entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor, é o Jeová, é Jesus Todo-Poderoso. Ele é o Rei da Glória. Gente, meu Deus, que é isso? Que é isso? Em João 15:1, Ele é a videira verdadeira. É aquele que dá vida para todos nós. Agora, Jesus fez uma revelação especial de si mesmo para cada uma das 7 igrejas da Ásia Menor. E Ele falou para João: escreve, porque essas palavras são verdadeiras e fiéis. E ainda Ele diz lá em Apocalipse 1:3, bem-aventurados que ouvem e que leem estas palavras. Aí, escrevendo as 7 igrejas da Ásia, o que Jesus revela de si mesmo para cada uma daquelas igrejas? Ele não foi a mesma coisa para cada igreja.
Para todas as igrejas, ele é o Alfa, o Ômega, o Deus Todo-Poderoso. Não é interessante que ele se revele assim, dizendo que é o Deus Todo-Poderoso? Em Apocalipse 1:8. Para a igreja de Éfeso, ele diz que é aquele que conserva os pastores na mão direita. Eu fiz aqui uma adaptação, porque lá diz as estrelas. E se você ler o final do capítulo 1 de Apocalipse, você vai ver explicando que as estrelas são os líderes das igrejas. Então ele diz o seguinte: olha, os pastores estão na minha mão direita, no sentido de sustentação, de proteção. A igreja de Éfeso, ele diz que conserva os pastores na mão direita. Para a igreja de Esmirna, ele é o primeiro e último que esteve morto, mas tornou a viver. Por quê? Porque Esmirna vem até da palavra mirra, que era um produto feito sob pressão. Então, era uma igreja que estava debaixo de um peso muito grande, de uma perseguição, de morte. E é a única igreja que Jesus não faz nenhuma censura, é a igreja de Esmirna. Então ele diz, olha, até inclusive lá no versículo 10, todo mundo sabe aquele versículo que diz: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Quantos conhecem esse versículo aqui? Levanta a mão. Maioria. Agora, se você falar o versículo todo, eu vou te dar um presente. Nada temas do que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Aí que vem o finalzinho do versículo. Mas ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. Começa assim: nada temas do que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias. Por que 10 dias? Significando que o período da tribulação de cada um de nós tem um tempo. A nossa tribulação não é por tempo indeterminado. Sempre haverá um fim da nossa tribulação. Olha, irmãos, cada palavra da Bíblia é uma revelação extraordinária. Então, para a igreja de Esmirna, essa igreja sofredora, ele é o primeiro e o último, aquele que esteve morto, mas tornou a viver. Por isso que fala: nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, e tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e dar-te a coroa da vida. A igreja de Tiatira, Jesus é o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhantes ao bronze. Para a igreja de Sardes, ele é aquele que tem os 7 Espíritos de Deus, e as 7 estrelas. As estrelas já expliquei para vocês. São os pastores. E os candeeiros, quem são? Quem sabe aqui? Pode me falar. Os candeeiros quem eram? As igrejas. Ele tinha os 7 pastores na sua mão direita e andava pelo meio dos candeeiros, das lamparinas, significando que ele anda no meio da igreja. Os pastores estão na mão dele e ele anda no meio da igreja. Já falei para os irmãos aqui que na carta de Jesus às igrejas, ele sempre abre falando ao pastor e encerra, é o Espírito Santo quem fala à igreja. Jesus fala ao pastor e o Espírito Santo fala à igreja. Pode ver o início de cada carta para vocês verem se não é assim.
A igreja de Sardes, já falei. A igreja de Filadélfia, ele é santo, é verdadeiro, é aquele que tem a chave de Davi, que abre e ninguém fecha, o fechará, e que fecha e que ninguém abrirá. Então, o apóstolo Pedro não é o chaveiro do céu, meus irmãos. Tenha paciência. Quem tem a chave dos céus é Jesus, está com ele. Agora, para a última dessas 7 igrejas, a igreja de Laodiceia, Jesus disse que ele é o Amém. Ele que encerra todas as coisas, e que ele é a testemunha fiel e verdadeira, que ele é o princípio da criação de Deus. Não que... Desculpe, irmãozinho. Não que ele tenha sido criado, mas que a criação começou com ele. O sentido é esse, que toda a criação tem o início nele. O princípio da criação de Deus nesse sentido. E aí, além do que Jesus diz, tirei só essas referências, vamos ver o que alguns anjos disseram sobre Jesus. Em Mateus 21, nós já vimos que ele salvará o seu povo dos pecados deles. Em Lucas 2,11, ele é o Salvador e Senhor. O anjo chega para os pastores e diz: eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo, pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Senhor, vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo. Só que o anjo não falou Cristo, o anjo falou Messias, que é o Messias, o Senhor. Ele é o Salvador e Senhor. Em Marcos 16:6, ele é o Nazareno. Eu achei muito interessante, porque as mulheres vão ao sepulcro onde Jesus tinha sido sepultado. Aí o anjo fala assim: vocês estão buscando Jesus, o Nazareno? Legal isso, né? O anjo dizer que Jesus era Nazareno. Ele não está aqui, ressuscitou. Então o próprio anjo disse que Jesus era Nazareno. Em Mateus 1:22 e 23, ele é o Emanuel. Já vimos que no 21 ele é Jeová. Ele é Josué, ele é Joshua. Ele é o Emanuel, o Deus conosco, significando a presença de Deus na vida de cada um de nós. Aí vocês veem que não é Deus em nós. Muito interessante isso. Mas é Deus conosco, junto de nós. Todos os nomes e títulos atribuídos a Jesus são assim de suma importância. Agora, o que é mais importante é justamente nós nos lembrarmos desta questão do Emanuel. Se eu tenho relacionamento com ele, se eu ando com ele, se ele anda comigo. Porque Amós pergunta: andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Lá em Amós 3:3. Andarão 2 juntos se não estiverem de acordo? Então, uma vez que Deus é o Emanuel, é aquele que anda conosco, que Jesus é aquele que salva, e que a salvação é uma pessoa, e que é preciso que eu esteja nessa pessoa para que eu seja salvo, é preciso que eu esteja nessa pessoa para que eu tenha vida, é preciso que eu esteja nessa pessoa para que esteja no caminho, e é preciso que eu esteja nessa pessoa para que eu tenha luz. Então a luz é o quê? É uma pessoa. A luz do mundo é uma pessoa. Quando Deus diz haja luz, Ele está apresentando a pessoa do Filho dele. E aí eu quero encerrar a mensagem sobre o significado do nome de Jesus. Desculpe, irmão, me perdoe pela empolgação, mas eu
Eu não consigo deixar de passar isso, passar esse sentimento para os irmãos. Mas as coisas sobre Deus não só me empolgam, como me emocionam. Muitas vezes eu choro por causa do significado tão profundo dessas revelações que a gente tem na palavra dele. E aí, para terminar, mas e vocês? O que dizem que eu sou? Jesus pergunta. O que você tem dito que Jesus é na sua vida? Muita gente diz que Jesus é o Salvador, mas nunca disse que Ele é o Senhor. Senhor, naquele tempo, significava dono, proprietário. Eu pertenço a Jesus, eu sou dele, sou propriedade dele. Esse era o significado de Senhor naquele tempo. Pois hoje na cidade de Davi vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Nós ainda vamos falar sobre isso, tá? Porque cada domingo eu vou trazer uma mensagem nessa direção e algumas vezes vou repetir algumas desses enfoques por causa, inclusive, do viés, da linha de pensamento que a gente está desenvolvendo ao longo desse mês a respeito do Natal, esse mês tão extraordinário. E aí, por último, de que modo você quer aplicar o significado do nome de Jesus à sua vida neste momento? Você está precisando de um Salvador, está precisando de salvação, está precisando de ter uma experiência de Deus com você. Como Deus, eu gostaria de ter a experiência do Senhor comigo. Ontem, lá na reunião que tivemos com os homens, o irmão Almir refletiu sobre o Salmo 42. Eu falei, mas que bom, meu salmo predileto, né? E aí, também o irmão Robledes falando sobre José, os desafios de José, como que José superou as dificuldades dele, né? Eu pensei, ainda bem que meu nome é José, só que é Lito, né? E aí, Salmo 42, como a corça, como o cervo, suspira pelas correntes das águas. Aí eu me transponho, irmãos, lá para o deserto, em que o cervo ficava assim, subia no monte, ficava suspirando, cheirando, tentando ver de onde que o vento estava trazendo algum cheiro de água. Esse é o sentido que o salmista fala. Esse desejo que nós temos de experimentar Deus nas nossas vidas. Qual é a sua necessidade de Jesus, do nome dele? Salvação, luz, pão, água, porta, pastor. São tantas áreas, né? Eu desfilei aqui, né? Uma lista grande. Qual é a sua necessidade? No boletim tem esses textos, essas referências. E, inclusive os irmãos vão estudar nas células esta semana. Aí vocês vão se aprofundar um pouco mais e procurar descobrir a importância do nome de Jesus. Vamos ficar em pé e vamos orar?